Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. E é com muito prazer e alegria que chegamos finalmente à lição de número 13, a última lição desse primeiro trimestre de 2023. Meu querido, foi uma bênção, foi uma dádiva de Deus esse trimestre. Tenho certeza que você foi muito abençoado, impactado pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Dito isso, para você que não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores da Escola Bíblica Dominical e você que é amante das Escrituras. Semanalmente estamos produzindo esse material para auxiliar o seu ministério. E dando continuidade, hoje nós vamos meditar na lição proposta pela CPAD, cujo tema desse trimestre é Aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Hoje estudaremos a lição de número 13. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Leitura bíblica encontra-se no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versos 1 ao 2 e o verso 16 ao 19. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua palavra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na era, lembra-te da misericórdia. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Na presente lição, a última lição desse primeiro trimestre, nós vamos compreender que foi dentro de um contexto de juízo divino que Abacuque clamou a Deus pela sua misericórdia e clamou por um avivamento futuro para a sua nação. Ele não questionou de forma alguma a razão do juízo de Deus que se abateria sobre a nação, mas rogou a Deus que usasse de misericórdia para com seu povo e voltasse os seus corações para si, pois eles estavam perdidos na fé. O que eu admiro do profeta Abacuque, irmãos, é que em momento nenhum ele vai questionar a justiça de Deus. Ele reconhece que ela tinha uma razão de ser, aquele juízo severo. E ele foi questionar a Deus por que Deus estava em silêncio, por que Deus nos respondia, porque parecia que Deus estava conivente. Quando Deus trouxe a resposta, ele ficou assustado, ele estremeceu com a perplexidade das coisas que iriam acontecer. Mas no meio daquela notícia ele pediu a Deus, aviva a tua obra com o passar dos anos e a notifique e a torna notória. E lembra-te da tua misericórdia, ou seja, nós merecemos mesmo este juízo, afrontamos a santidade, mas Deus, lembra da tua misericórdia, torna a trazer vida a nós, volta o nosso coração para ti, porque nós estamos desviados, nós estamos distanciados do Senhor, e se não houver uma ação da parte do Senhor, de nós mesmos, nós não conseguiremos nos voltar para Deus. Foi dentro deste contexto que
o profeta Abacuque proferiu uma das mais belas declarações de fé, que é servir a Deus independente das circunstâncias. É sobre isto e um pouco mais que nós iremos falar na lição de hoje. O clamor pelo avivamento. Parece paradoxal. Deus traz uma sentença de juízo e no meio desta sentença de juízo, o profeta pede a Deus por um avivamento. Me faz lembrar até a profecia de Deus direcionada através do profeta Ezequiel. Deus havia trazido juízo sobre Israel, mas ele prometeu trazer um avivamento no tempo futuro. A oração de Abacuque, ela foi ouvida e será respondida no milênio com Cristo. A intercessão angustiada do profeta. Em face das barbáries ocorridas em Judá, o profeta questionava a razão do silêncio de Deus. A santidade de Deus era afrontada todos os dias. De acordo com ele, isto requeria uma ação enérgica da parte do Senhor. Mas até aquele momento, parecia que Deus estava conivente com as mazelas e imoralidades da nação. O profeta Abacuque, irmãos, ele começa a questionar a Deus. Senhor, até quando o Senhor vai permitir a violência? O Senhor vai permitir as injustiças sociais? Até quando o Senhor vai suportar esta afronta à tua santidade todos os dias? A intercessão dele, irmãos, era uma intercessão de angústia. Era alguém que lutava para ter vida com Deus no meio de uma sociedade pervertida. Então, em face de todas aquelas barbaridades cometidas contra o próximo, contra Deus, contra os profetas, contra a lei de Deus, o profeta questionou Deus: por que o Senhor está em silêncio? Por que o Senhor não faz nada? A sua santidade é afrontada todos os dias. E o profeta esperava da parte de Deus uma ação mais enérgica, mais contundente, reprovando o pecado. Mas até aquele momento, parecia que Deus estava indiferente, conivente, dando amém com todas aquelas mazelas e imoralidades que imperavam sobre a nação. Mas, conforme veremos, o profeta estava um tanto que equivocado, porque a resposta de Deus viria. Vamos lá então? A aparente indiferença de Deus. Não se deve confundir o silêncio de Deus com indiferença. Ele tem o tempo certo de agir, e isto se dá quando a medida da iniquidade de um povo ou uma pessoa alcança o seu patamar. Até que o juízo divino recaia, há um tempo determinado para um possível arrependimento e perdão da parte de Deus. O profeta começou a entender o silêncio de Deus como uma indiferença. O que adianta eu ser justo? O que adianta eu querer ter uma vida separada? Do que adianta? O senhor fica aí de braços cruzados, o senhor está vendo a violência, o senhor está vendo as injustiças, o senhor está vendo as afrontas, eu estou falando no teu nome, mas o senhor mesmo não se apresenta para fazer nada. Então, até aquele momento, ele achou que aquilo ali era uma indiferença da parte de Deus. Só que Deus tem dois tempos: o tempo para o arrependimento, o tempo para o quebrantamento e uma possível mudança de postura por parte do pecador, tá bem? Ou seja, ele dá tempo, porque Deus ele tem prazer em perdoar. Então ele tem o tempo certo para agir, e isto se dá quando Deus entra com o tempo do juízo, é porque já se completou a medida da maldade de uma pessoa ou então de um povo, de uma nação. Assim como ele havia dito para Abraão, falou: olha, até que a medida da iniquidade dos cananeus chegue no seu limite.
Porque a partir daí, quando essa medida da maldade, ela alcançar o seu patamar, o ponto mais alto, aí é que Deus vai entrar com um juízo severo. Então, até que esse juízo divino ele recaia, então ali um tempo, um espaço de tempo para o arrependimento, para o quebrantamento, para a mudança de postura e até mesmo um perdão da parte de Deus. E nós, muitas vezes, ficamos um tanto que indignados, revoltados com esse tempo que Deus dá para o pecador se arrepender, porque nós queremos que a justiça de Deus seja rápida e implacável para estabelecer a lei e a ordem e a justiça. Mas se ele usasse desta mesma forma para trabalhar nas nossas vidas, meu amado, nós não estaríamos vivos aqui. Todos nós, mesmo crentes, seríamos também aniquilados, porque tanto crente como descrente necessitam da misericórdia de Deus. A resposta pronta de Deus. Quando o silêncio do Senhor foi interrompido, o profeta se assustou com as suas declarações, pois o tratamento contra o pecado seria devastador. Neste caso, uma nação pagã que sequer conhecia Deus seria a vara de correção para disciplinar a nação, o povo de Israel. Meu querido, parecia que Deus estava distante, indiferente, conivente. Mas quando Deus resolveu interromper o silêncio, é como Deus dissesse, pediu para eu falar, não é? Você quis saber os meus propósitos. Pois então levanta, põe de pé, porque eu vou falar com você. Quando Deus falou, eu vou trazer uma nação pagã, uma nação impiedosa, uma nação cruel, ela vai entrar, vai destruir o templo, vai matar uma terça parte da população, uma terça parte vai morrer de fome, de pestes e doenças, e uma terça parte vai ser levada para o cativeiro. E o templo será destruído, e Israel será desarraigado da sua terra. Irmão, quando o profeta ouviu isso, irmão, ele ficou em pânico. Ele ficou pasmado, parecendo aquela pessoa que vai fazer uma consulta de rotina e o médico traz para ele uma informação que ele está acometido de um câncer terminal, um câncer devastador, que a pessoa tem alguns dias só de vida. Foi esta a postura, ou vamos ver o susto que o profeta tomou, porque ele mesmo ficou assustado, aterrorizado com aquilo que Deus havia falado com ele, porque Deus parecia ser, até aquele momento, Deus mamão com açúcar, é Deus que fala, mas não cumpre, Deus que traz ameaça, mas não vai levar a cabo. Então, quando Deus falou, olha, eu dei tempo para o perdão, mas agora eu vou entrar com a espada, eu vou entrar com a fome, eu vou entrar com a peste, eu vou entrar para aniquilar uma parte dessa população e vou tirá-lo, vou levar para o cativeiro. Então, o profeta compreendeu que o tratamento contra o pecado, irmão, seria tão agressivo como o pecado em si, igual o tratamento para câncer. A pessoa vai tratar o câncer e o tratamento, ele é tão devastador como o próprio câncer, porque a pessoa vai perder os cabelos, a pessoa vai passar mal, vai ter enjoo, vai ficar debilitado, não vai poder ter uma vida normal durante aquele tratamento. E Deus, no caso, iria usar uma nação pagã, que era a Babilônia com Nabucodonosor. O povo nem sequer conhecia a Deus, eram pagãos, eram idólatras, serviam os falsos deuses. Mas Deus iria usar Babilônia como a vara de correção para disciplinar Israel. O avivamento pela palavra. Nós observamos aqui que, de certa forma, o profeta Abacuque passou por um avivamento. Porque se até então ele estava apático, desanimado, desmotivado e um tanto até desacreditado, questionando a razão do silêncio de Deus, após Deus falar com ele. Aquela palavra trouxe nele temor, fez ele reavaliar sua perspectiva de vida e se preparar para o pior que estava por vir. Então nós vamos ver que a palavra de Deus, ainda que dura, ainda que severa, não era exatamente o que o profeta esperava ouvir, mas ele acatou
aceitou aquela palavra com humildade no coração e decidiu mudar as suas prioridades e a sua visão de vida, se preparando para aquilo que Deus havia falado com ele, que traria sobre a nação. O avivamento na vida do profeta Abacuque se deu por conta da palavra. É a palavra que gera o avivamento. Amém, queridos? Ouvir a palavra de Deus. A palavra dirigida ao profeta não foi agradável. Mesmo assim, ele a recebeu com humildade. Em vez de questioná-la, ele a tornou como uma bússola que ele apontava a direção a seguir. A partir de então, suas perspectivas, a forma de ver a vida e seu ministério foram transformados pela palavra de Deus. Eu acho maravilhoso quando a gente vai ler a profecia, o livro do profeta Abacuque, ele não viu o avivamento na nação. Ezequiel que profetizou. O profeta Abacuque, ele pede a Deus, aviva a tua obra e notifica no decorrer dos anos. Ou seja, a oração que ele fez, ela foi confirmada através do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel disse que Deus traria um tempo de avivamento, que vai se dar, conforme já estudamos no livro de Ezequiel, vai se dar durante o milênio. Então, mas o profeta mesmo, ele passou por um momento de avivamento pessoal, porque a palavra dirigida a ele, irmãos, não foi uma palavra agradável. Foi uma palavra dura, porque Deus falou da sentença, do juízo. Ele não poderia ficar indiferente, porque ali ele tinha pai, mãe, irmãos, família, amigos, talvez filhos, esposa, cunhado, ou seja, toda a vida dele girava ali. E Deus falou que queria trazer a destruição. Então eu vejo a postura dele, ele acatando esta palavra de Deus com humildade. Ele poderia dizer, Deus, você poderia trazer essa palavra para o povo, não para mim. Eu não estou aprontando isso. Mas ele se colocou na condição de pecador. Ele ouviu e temeu. Em vez de questionar, Deus, por que você vai fazer isso? O juiz é severo. Eu achei que você ia dar um corretivozinho no povo aí, dar um sacode, mas o que você estava fazendo é terrível. Você não faz um trem desse, não. O que ele fez? Ele tornou aquela palavra como a bússola que apontava para ele a direção a seguir. Ou seja, Deus disse, vou fazer assim, assim e assim. O que ele faz? Então tá, assim, eu vou me direcionar. A palavra se tornou a sua bússola, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Ele colocou aquela palavra que apontava para ele a direção a seguir. Então, a partir desta palavra, nós vamos ver que ele muda a sua perspectiva, a sua percepção, ele começa a compreender que Deus em momento nenhum estava conivente, que Deus em momento nenhum estava indiferente. Deus estava trabalhando, dando tempo para o perdão, para o arrependimento. Como este não ocorreu, Deus trouxe o juízo. A primeira mudança foi mudança de perspectiva. Segundo, a forma de ver a vida. Será que vale a pena mesmo a gente ser justo? Será que vale a pena mesmo a gente fazer aquilo que é reto? Porque no final, o ímpio triunfa, as pessoas de coração duro, os violentos, que usam de mentira, de engano, corrupção, essas são as que prosperam na nação. E ele falou, será que vale a pena? Então a visão dele mudou. A forma de ver a vida, porque vale a pena servir a Deus, porque aquele que serve a Deus, mesmo nas más notícias, ele encontra força e vigor para superar os momentos difíceis. E também o seu ministério foi transformado a partir daquela palavra. Ele vai fazer ali na Bíblia, irmãos, uma das maiores declarações de fé. Ele fala, olha, ainda que não haja o fruto da vide, ainda que as vacas sejam roubadas, ainda que tudo me falte, ainda assim eu me alegrarei e me exaltarei no Deus da minha salvação. Mudança de perspectiva, mudança na forma de ver a vida e também um avivamento no seu ministério. Tudo isso por conta da palavra dirigida por Deus ao profeta. Temer a Deus.
Aquelas palavras geraram temor no profeta. A partir de então, ele teria que mudar suas prioridades de vida. Este temor o fez proferir uma das mais belas declarações de fé da Bíblia. Ele afirmou estar disposto a servir a Deus acima das circunstâncias. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. A palavra gera temor. Aquelas palavras, irmão, gerou nele temor. É como se ele sentisse aquele frio na espinha. É como se bateu nele aquele temor quando ele ouviu aquela notícia e falou: o quê? O senhor vai fazer o quê? O senhor vai fazer isso? Meu Deus, que isso? Destruição? O templo vai ser aniquilado? Uma pesta? Não, ele ficou perplexo. Ele ficou pálido. Aquilo gerou nele um temor. Por quê? Porque ele também era pecador, irmãos. Embora ele não havia se envolvido com a corrupção, ele também era parte daquele povo. Então ele teria, diante daquela palavra, que aquela palavra gerou nele uma necessidade de mudança de suas prioridades de vida. Haja vista que viria tempo de fome, tempo de perseguição, tempos de incerteza, então as prioridades mudaram. Ele já servia a Deus, mas Deus o estava chamando para se aproximar mais ainda e rever as suas prioridades de vida. E a partir desse temor é que nós vamos ver o profeta estabelecendo novas prioridades na sua vida. Ele falou: olha, eu não tenho como mudar o juízo de Deus que está vindo, mas eu posso me preparar para os dias difíceis que virão. Então, esse temor o fez proferir uma das mais belas declarações de fé de toda a Bíblia. E o que ele estava dizendo naquela declaração? Ainda que a vide não floresça, ainda que não haja gado, o fruto da oliveira minta, ainda que não haja mais abundância, fartura, despensa esteja vazia. Ainda assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O que ele estava dizendo? Eu estou disposto a servir ao Senhor em qualquer circunstância, seja de abundância, seja de escassez, seja de tudo maravilhoso, ou seja diante das incertezas da vida. Então, nós vemos que aquela palavra trouxe a ele temor, e esse temor gerou uma mudança de prioridades de vida, e a declaração que ele faz: Senhor, estou contigo e não abro. Eu caminho com o Senhor mesmo diante das dificuldades, porque o Senhor faz os meus pés mais velozes, mais firmes do que os da corça. Ou seja, Deus vai me fazer triunfar, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza, o meu escudo, socorro bem presente na hora da angústia. Que declaração de fé, meu irmão. Que avivamento que esse profeta passou, ouvindo uma palavra tão dura de juízo da parte de Deus. O clamor pelo avivamento. Ainda que desejasse, Abacuque não poderia anular a sentença de Deus, mas, mesmo assim, ele clamou pela nação. Na ocasião, ele pediu um avivamento futuro para a nação. É como se ele falasse com Deus: merecemos o juízo, mas aviva-nos, pois do contrário não conseguiremos nos voltar para ti. Bom, olha o clamor do profeta, meu irmão. Primeira coisa, ainda que ele desejasse, Abacuque não teria como anular a justiça divina, irmãos, o juízo de Deus. Primeiro ele falou: olha, por que o senhor tolera isso? Aí eu vejo só violência, eu vejo só assassinato, eu vejo só a perversão, de todos os lados, todos os dias, esse povo afrontando a santidade do Senhor. Subirei para a torre de vigília e vou ficar ali até Deus falar comigo. E Deus falou com ele, tá bem, meu amado? Deus falou com ele, e é ali quando Deus falou e trouxe para ele a sentença, irmãos, surgiu dentro dele um sentimento de patriotismo, de coletividade. Na ocasião, irmão, sabe o que Abacuque vai fazer? Senhor, aviva a tua obra com o passar dos anos, a notifica, volta o nosso coração para ti. De fato, é como se ele dissesse para Deus: Senhor,
De fato, nós merecemos a sentença, nós merecemos o juízo. O Senhor é santo, justo, reto em todos os seus caminhos. Nós merecemos tudo isso e um pouco mais. Mas, Senhor, eu vou pedir ao Senhor, aviva-nos, aviva o teu povo, aviva a tua obra com o passar dos anos. Ou ele estava como se ele dissesse: Deus, volta o nosso coração para ti, porque de nós mesmos nós não temos mais força, Senhor. Nós estamos desviados, nós apostatamos da fé, nós sofremos uma queda moral terrível, e não há mais força em nós se o Senhor não avivar. Se o Senhor não trazer para nós um avivamento e usar de misericórdia, nós não conseguiremos nos voltar para ti. Nós descemos muito, nós nos envolvemos com as trevas. O que eu vejo ali, meu irmão, o pedido dele pelo avivamento, ele não pediu: ó Senhor, aviva agora a tua obra, não. Ele falou: Deus, eu sei que vai vir a sentença, eu sei que vai vir um juízo, virá a fome, virá o cerco, virão as doenças, vai haver tragédia, morte, estupro, o povo vai ser vendido como escravo, coisas terríveis eu sei que virão e nós merecemos tudo isso. Mas, Senhor, aviva a tua obra, não desista de nós, volta o nosso coração para ti. Isso me faz lembrar a oração do profeta Elias: Senhor, eu fiz todas estas coisas obedecendo ao Senhor. Agora, Senhor, manda fogo do céu, retroceda o coração desse povo para ti. Meu irmão, nós vamos ver várias passagens na Bíblia em que Deus retrocedeu, converteu e voltou o coração do povo para ele, porque pela vontade do povo, pela vontade da nação, do pecador, eles jamais se voltariam para Deus. E o profeta fala: aviva, Senhor, a tua obra, torna-a notória, notifica a tua obra no decorrer dos anos. Irmão, que oração mais linda, que oração maravilhosa da parte de Deus. Irmão, esse homem foi renovado, irmãos, ele foi usado por Deus, e lá na frente nós vamos ver o profeta Ezequiel. Deus falou: olha, Ezequiel, eu trouxe o juízo. Agora eu vou mostrar para você o que eu vou fazer lá no futuro distante, lá no milênio. Eu não desisti de vocês. Amém, queridos? Glórias ao nome do nosso Deus. Avivamento, questão de vida ou de morte? Aqui, meu amado, o avivamento ele era urgente. Ou seja, ou o avivamento ocorria, ou o povo seria totalmente aniquilado. Então nós vamos falar aquela questão da importância do avivamento. Comentarista da CPAD, ele usa uma metáfora de alguém que foi lançado ao mar, está morrendo, e de repente alguém joga para ele uma boia, joga para ele uma corda. Naquele momento de aflição, ele não quer saber se a corda é branca, se a corda é preta, se a corda é apropriada, se a boia vai dar na medida dele. O que ele faz é se agarrar. Então o avivamento é isso, nós estamos morrendo, nós precisamos nos apegar a isso, pedir a Deus para voltar os nossos corações para Ele. Clamor pela misericórdia de Deus. Diante do exposto, o foco de Abacuque se volta para a misericórdia de Deus, pois sem ela nada e ninguém pode subsistir. Tanto o justo como o injusto carecem da misericórdia de Deus. Aos olhos do Senhor, até mesmo as obras de justiça do justo são como trapos de imundície que fedem às suas narinas. E você aí pensando que somente o descrente carece da misericórdia de Deus, né? Que precisa da misericórdia. Meu irmão, o profeta Jeremias vai dizer que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, razão pela qual nós não somos consumidos vivos, tá bem, meu amado? Então, diante daquela sentença, o profeta ele começa a clamar pela misericórdia de Deus, diante do que Deus apresentou para ele. O tratamento do pecado seria devastador. Abacuque agora se volta então confiado na misericórdia de Deus. Por quê? Quem consegue subsistir sem a misericórdia de Deus? Você acha que é porque a gente é crente? Meu irmão, a gente vive pela bondade, pela misericórdia de Deus, porque tanto o ímpio
O justo e o injusto, o crente e o descrente, eles também carecem da misericórdia de Deus. Não é porque a gente está na igreja, que a gente aceitou Jesus, que a gente é mais merecedor do favor divino, não, meu irmão. Isso chama-se graça. Graça é favor imerecido. Aos olhos de Deus, irmãos, as obras do justo são como trapos de imundície. É aqueles panos que eram usados muitas vezes nos leprosos, que estavam em decomposição, é aquele pus, aquela coisa horrenda, cheio de moscas ali, um odor insuportável. A santidade de Deus é tão grande, mas tão grande, que aos olhos dele, irmão, as nossas obras de justiça, que a gente prega, a gente ensina, a gente evangeliza, a gente ora e jejua, a gente procura andar com Deus, para Deus, irmão, isso é como um trapo de imundície, é algo imundo, é algo contaminado, é algo que fede as suas narinas. E é pela misericórdia de Deus que nós podemos nos aproximar dele através do sacrifício de Jesus. Então nós vemos ali o profeta fazendo um clamor pela misericórdia de Deus. Senhor, nós merecemos mesmo o juízo, mas lembra-te da tua misericórdia. Deus é misericordioso. A Bíblia revela o caráter justo de Deus e seus severos juízos, mas o texto sagrado deixa bem claro, isto só se dá após as muitas oportunidades para o arrependimento e o perdão do ofensor. O Senhor é misericordioso e tem prazer em perdoar. Mesmo quando o seu juízo possa nos parecer severo, ele nunca nos trata segundo ao que de fato merecemos. Irmãos, há pessoas que lêem a Bíblia têm uma visão de um Deus colérico, um Deus irado. Satanás se esforça muito para apresentar a Deus um Deus irado, um Deus que parece estar com problema de gastrite, que está bravo da vida, um Deus que tem prazer em matar, um Deus que tem prazer em descer a sepultura. É verdade que a Bíblia revela muitos juízos da parte de Deus, como Sodoma e Gomorra, o futuro juízo que viria sobre a cidade de Nínive, o juízo de Deus sobre vários reis, sobre várias pessoas. Agora, meu irmão, a gente não pode esquecer do contexto em que se deu cada juízo. Por exemplo, na cidade de Nínive. A mensagem do profeta, ela não era de arrependimento, mas houve um arrependimento ali inesperado da parte do profeta. O profeta não esperava por aquilo. Então, se Deus quisesse aniquilar mesmo, Deus não precisava nem mandar profeta. Quando Deus envia o profeta, fica entre linhas, irmãos, de que havia uma possibilidade para o arrependimento daquele povo. Então, quando Deus ele opera um juízo dele, irmão, um juízo severo sobre Ananias e Safira, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no tempo da graça, e nós vemos também no tempo da lei, o que nós precisamos entender? Que antes que aquele juízo severo tivesse ocorrido, Deus deu o tempo para a bondade, a benignidade, a longanimidade, a compaixão, a misericórdia. São os vários atributos da divindade envolvidos ali. Quando após todos esses atributos da divindade, eles não são correspondidos, aí o pecador vai se deparar com a justiça plena de Deus. Mas o que fica claro ao longo de toda a Bíblia é que Deus ele é misericordioso e Deus tem prazer em perdoar. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque se ele morre no seu pecado, a sua alma vai para o inferno. E para que a alma dele não fosse para o inferno, ele enviou o seu filho para morrer pelo pecador, de tanto que ele amou o pecador e desejou resgatá-lo. E ainda tratando da misericórdia de Deus, há momentos que a gente pensa, nossa, mas Deus foi severo demais, Deus me pesou a mão, o Senhor está tratando comigo, semelhante àquela visão de Noemi. Noemi falou, não me chama mais de Noemi, me chama de Mara, porque o Senhor pesou a sua mão sobre mim e tem me feito provar amarguras e dissabores. Irmãos,
Mesmo quando o juízo de Deus pode parecer severo para mim e para você, nós precisamos lembrar que Deus nunca nos tratou segundo, de fato, aquilo que nós merecemos. Isso faz lembrar o Salmo 103, onde o salmista vai dizer que Deus não nos tratou segundo as nossas iniquidades, segundo o agravo, o pecado que nós cometemos contra Ele. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Deus, Ele é amor, Ele é compaixão. Amém, queridos? Glórias ao nome do nosso Deus. Clamemos a Deus. É inevitável que o juízo de Deus recaia sobre a nossa geração. Todavia, devemos assumir a postura do profeta. Não se envolver com o pecado, não julgar as pessoas e clamar fortemente pela misericórdia de Deus para com os que perecem. Meu irmão, falar do juízo de Deus, nós já falamos aqui no decorrer da lição. Nós somos a geração que está inserida dentro de uma agenda escatológica. E a chegada do anticristo, ela vai se dar muito em breve. Isso é fato, tá certo, querido? Então, é inevitável que o juízo de Deus recaia sobre esta geração, sobre a nossa geração. Agora, meu amado, o que nós podemos fazer? Nós devemos primeiro assumir a postura do profeta. Primeiro, não se envolver com o pecado. Não adianta a gente clamar por alguém se a gente se encontra na mesma condição. No caso do profeta, ele ficou indagar e questionar a Deus o porquê daquela violência, homicídio, assassinato, idolatria, apostasia. Ele não vivia aquilo não fazia parte do seu dia a dia. Então, primeira coisa, nós não podemos nos envolver com o pecado. O pecado na vida do cristão, ele é um acidente que causa tristeza, que causa amargura e que traz prejuízos, tá bem? Então, nós não podemos nos envolver com o pecado. Nós também não podemos julgar as pessoas. Nós fomos chamados para pregar, fomos chamados para alcançar as almas. Julgar, o juízo é com Deus, irmãos. Não vou julgar as pessoas. O profeta, ele assume esse Deus. Tem misericórdia, aviva a tua obra com o passar dos anos. Ele vai clamar fortemente pela misericórdia de Deus para com os que perecem. Quando ele faz aquela oração, é fato que ali ele viu o pai, a mãe, os irmãos, a família, os entes queridos, os amigos, a comunidade. Ele viu aquelas pessoas naquela condição e ele clama fortemente pela misericórdia de Deus, para que Deus use de misericórdia e se compadeça do pecador. Então é como se nós pudéssemos olhar para os nossos filhos, olhar para nossos irmãos, olhar para a mãe, olhar como se fosse um ente querido nosso que estivesse ali debaixo do juízo da sentença de Deus. Então é nesse sentido, nós devemos assumir essa postura. Eu não tenho como evitar, esse juízo ele virá. A grande tribulação, ela virá, mas nós devemos não envolver com pecado, não julgar as pessoas e devemos, como profetas de Deus, clamar a Deus pela sua misericórdia, porque Deus ele é misericordioso e tem prazer em perdoar o pecador. Amém, meu querido? Irmãos, estamos encerrando aqui a nossa lição. Que o Espírito de Deus complete na sua vida aquilo que não me foi possível em virtude de tão pouco tempo, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus? Já ia me esquecendo. Eu estou olhando, verificando aqui, no dia 25 de março, acho que é isso mesmo, dia 25 de março, próximo sábado, às 19 horas, nós estaremos discorrendo deste assunto aqui nesse programa, né, no Auxílio ao Mestre, e o tema será repassando a lição. Esse é um momento bom para você que é professor, você que vai ministrar a lição no domingo, você que quer contribuir com o professor na sua sala de aula, enriquecendo a lição e os comentários. Te convido a participar da live de próximo sábado, dia 25, é isso mesmo, dia 25 de março, às 19 horas aqui no canal. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário e aperte os sininhos da notificação. Vamos orar?
Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede aprendermos juntos a tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Meu Deus, ajuda-nos a sermos pessoas melhores. Meu Deus, tem misericórdia da minha geração. Tem misericórdia, meu Pai, da minha família, dos meus entes queridos, da minha comunidade, das pessoas a quem amo. Meu Deus, aviva a tua obra. Aviva a tua obra em minha vida. Aviva a tua obra na minha igreja. Aviva a tua obra na vida do meu irmão. Meu Deus, não desista das nossas vidas. Usa de compaixão, usa de misericórdia. Trata-nos com a vara da correção, mas não desista de nós, ó Pai. Volta o nosso coração para o Senhor e ajuda-nos. Assim te pedimos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Com o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar as lições do segundo trimestre. Pode ser que a gente nem chegue lá. Mas se houver o arrebatamento, não se preocupe. Eu encontro com você sobre as nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Fique na paz, Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.